Bom dia, Pai do Senhor Jesus, como está a tua vida hoje? Eu espero que esteja tudo bem. A palavra do Senhor para a nossa meditação se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, que diz: Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Diante do cenário que nós estamos vivendo, em uma pandemia mundial, pandemia esta que já chegou à nossa nação, o Senhor está nos convidando a nos humilhar diante dEle todos os dias, a colocar a nossa boca no pó, para ver se há esperança para tudo que está nos acontecendo, que está nos sobrevindo. Nós vamos ver no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, a palavra do Senhor nos dizendo que a ira do Senhor tornou-se a se acender contra Israel. Se tornou-se a se acender porque não era a primeira vez, não era uma exclusividade, era um ciclo vicioso e recorrente de pecado daquele povo, de desobediência daquele povo. E como a ira se acendeu contra o povo, o próprio Deus, assim como fez com Faraó, ele também fez com Davi, ele incitou a Davi a desobedecer, a fazer algo que ia desagradar o Senhor. E Davi foi e fez um censo do povo de Israel, contou o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Joabe ainda tentou aconselhá-lo, mas ele não ouviu a Joabe. E contou 800 mil homens em todo Israel, sendo 500 mil de Judá. E quando Joabe trouxe o número, o resultado do censo, Davi, ele percebeu que ele tinha pecado contra o Senhor, que o coração dele pesou, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem temente. O coração dele pesou e ele confessou a falha dele, ele disse que ele tinha agido muito loucamente. E ali, quando ele confessou aquele pecado, porque a palavra do Senhor diz, em Provérbios 28, versículo 13, que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e os deixa alcança misericórdia. E a gente vai ver Davi sempre confessando os pecados dele. A gente não vai encontrar Davi em momento nenhum procurando um culpado para o seu erro, mas o caráter e o temor dele levava a confessar diante de Deus todas as vezes que ele falhou. Quando ele confessa o pecado, Deus levanta Gade, o profeta, e vem até Davi e oferece ali 3 opções para ele escolher de castigo. Ou 7 anos de fome naquela terra, ou então Davi deveria escolher que ele passasse 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na terra de Israel. E Davi disse que ele estava em angústia, mas porém eles caíssem nas mãos de Deus, porque muitas eram as suas misericórdias, mas não caíssem eles nas mãos dos homens. A palavra do Senhor diz, irmãos, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Davi, sabendo disso, ele ainda preferiu cair nas mãos de Deus, porque muitas são as misericórdias do Senhor. Quando Daniel orou a Deus, lá no capítulo 9 do livro de Daniel, ele falou: Senhor, eu não lanço as minhas petições diante da tua face, confiando nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Irmãos, Deus é um Deus que se arrepende do mal. Deus é um Deus que, quando a gente ora com um arrependimento sincero, quando se humilha diante dele, ele se arrepende do mal. Jonas, quando desobedeceu a Deus, quando ele deveria ir para Nínive, pregar que aquela cidade seria subvertida em 40 dias, caso ela não se arrependesse dos seus pecados, porque os pecados de Nínive tinham subido com cheiro desagradável às narinas do Senhor. E como Deus é tão misericordioso que ele não destrói logo, ele manda o profeta, porque ele diz que não faz nada na terra sem revelar os seus santos profetas. Ele mandou que fosse pregar o arrependimento em Nínive, porque senão aquela cidade em 40 dias seria subvertida, destruída. E Jonas, porque ele não tinha misericórdia, porque assim, o nosso Deus, que é dono de tudo, que é tão grande, é misericordioso. Mas tem homens e mulheres por aí, profetas por aí, dizem que é profeta, mas não quer ter o amor e não quer ter misericórdia. E Jonas, por não ter misericórdia, ele tentou fugir para ver a sua algoz, a sua inimiga, porque Nínive era a capital da Síria e a Síria era inimiga de Israel. Ele fugiu para não pregar o arrependimento.
mas Deus pegou ele. Deus permitiu, eu não vou contar toda a história de Jonas aqui, mas Deus permitiu que ele caísse no ventre da baleia. E além do ventre da baleia, ele clamou ao Senhor por misericórdia. E Deus se arrependeu do mal. E mandou que a baleia vomitasse Jonas, e ele aí pegou o caminho certo e foi pregar o arrependimento. E aquela cidade se arrependeu do seu pecado. Todos eles jejuaram em humilhação diante de Deus, e Deus não destruiu a cidade como ele havia planejado. Mais uma vez o Senhor se arrependeu do mal que disse que faria. E quando Davi escolheu ali o seu castigo, o anjo do Senhor começou desde a manhã até os dias determinados, começou a matar as pessoas, homens de Israel, de Dan até Beceba, e por 3 dias destruiu, matou 70 mil homens. E quando ia estender a mão para a santa cidade, para Jerusalém, o Senhor falou: não, basta, até aqui, basta. E o anjo parou na eira de Araúna, e o Jebuseu, e ali Davi, quando viu o anjo parado, falou com o Senhor que ele é que tinha pecado, ele que cometeu iniquidade. Por que aquelas ovelhas estavam padecendo? Que o castigo de Deus viesse sobre ele e sobre a casa do seu pai. E ali o Senhor levanta Gade mais uma vez, e Gade vai até Davi e manda ele levantar um altar naquela eira de Araúna, no Jebuseu. E Davi fez conforme a palavra do Senhor tinha ordenado, foi fazer a negociação da eira. Araúna quis presentear a eira com os animais para o holocausto, e ele falou que ele não ofereceria sacrifício ao Senhor, holocausto ao Senhor, que não tivesse lhe custado nada. Ele comprou os animais para o holocausto, comprou a eira, levantou o altar, pagou 50 ciclos de prata para Araúna, que era o dono da eira, e ofereceu ao Senhor aquele sacrifício. E o Senhor se aplacou com a terra e cessou o castigo de sobre Israel. Então, o que o Senhor quer que nós ofereçamos ao Senhor é sacrifícios agradáveis a Ele neste tempo. É a gente reconhecer, pedir que o Senhor sonde nossa mente, nosso coração. Irmãos, é um tempo de tanto egoísmo espiritual que as pessoas acham que já são super-heróis, que não cometem mais pecados, não confessam mais seus pecados. Cada um confesse os seus pecados ao Senhor, cada um se humilhe, porque essa peste que está em uma pandemia mundial só vai cessar quando o Senhor disser basta. Não adianta receitinha não, porque só vai cessar quando o Senhor falar não, até aqui, basta. Mas nós precisamos nos humilhar diante dEle. E confessar, né, cada um as suas transgressões contra o Senhor, porque não tem super-homem, não tem mulher maravilha aqui na terra, todo mundo é dependente de um Deus que é poderoso. Não tem o super-crente, o super-forte, o super-herói. Vamos todos nos humilhar diante do Senhor, para que assim haja misericórdia, para que assim o Senhor estenda a sua mão de poder e nos livre dessa peste que tem assolado as nações, porque não acontece só com o nosso vizinho, não. Vamos nos humilhar, colocar a boca no pó, verdadeiramente, porque assim talvez haja esperança. Não achando somente que é o nosso irmão que é culpado, não. Vamos nos humilhar diante de Deus, e se porventura Ele quiser corrigir alguma coisa, Ele vai corrigir, em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã. Pai Santo e amado, quero te louvar, te bendizer e te glorificar pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Pai, este dia que iniciou. No nome de Jesus, me coloco diante da tua presença, que é santa. Mas o sangue expiatório de Jesus derramado na cruz do Calvário nos garante esse acesso. Obrigada pela tua fidelidade, Pai Santo e amado. Obrigada pelos livramentos. Obrigada por nos guardar, Senhor. Guarda-nos, Senhor, dos dias maus. Guarda-nos, Senhor, das pestes perniciosas. Guarda a tua igreja, Pai. Ou nos dá um coração humilde, como Daniel, meu Pai. Nos ajuda a reconhecer, como Daniel, que a gente não busca a tua face, não é confiando nas nossas justiças, Pai, mas é nas tuas muitas misericórdias. Não é por mérito que nós nos achegamos a ti, mas é porque Jesus derramou o sangue precioso, imaculado e incontaminado dele na cruz do Calvário, e aquele sangue expiou todos os nossos pecados e rasgou o véu